Vamos começar a nossa aula. Está gravando. E, gente, bem-vindos à aula sobre conotação e figuras de linguagem. Eu sou o Kaique, sou professor de português do Emancipa da Unidade Oeste. E hoje a gente vai estudar, sobre esse sentido conotativo e o que seriam as figuras de linguagem. Primeiro explicar o que é essa conotação, porque existem os termos conotação e denotação, que eles são diferentes, que é importante a gente entender o que é. A denotação, ou o sentido denotativo, ele seria o sentido literal das nossas palavras, do que a gente está passando, assim, né? Então, ele vai expressar de forma direta aquilo que a gente quer dizer, de forma literal, né? Literalmente eu quero dizer isso. Agora, a conotação, ela seria um sentido figurado das coisas, né? É quando você usa do que seriam as figuras de linguagem para expressar alguma forma de um sentido mais figurado, de um sentido mais abstrato das ideias e tal. Quando eu estava no colégio, a gente costumava usar meio que um truque, assim, né, para lembrar o que seria conotativo e o que seria denotativo, que o denotativo, ele começa com D de dicionário. Então, seria e o dicionário, né, quando você lê o dicionário, tá lá, tipo, a palavra e o que ela significa. Então, é o significado direto, literal das coisas, né. Então, eu lembrava disso, né, denotativo tá no dicionário, então é aquilo que é literal, é aquilo que realmente quer significar. Agora, a conotação é de uma ideia mais abstrata, de uma forma menos direta, que você vai comunicar as coisas, e a gente vai entender melhor como isso é expresso a partir das figuras de linguagem. Então, como analisar a conotação por meio das figuras de linguagem? Primeiramente, por que estudar as figuras de linguagem, né? Não é só porque elas caem no Enem, porque elas caem bastante, ou em qualquer outro vestibular, mas é porque a gente tem que saber como a gente expressa as nossas ideias também, né? E como a gente vai interpretar o que os outros estão expressando pra gente também. As figuras de linguagem consistem em fugas discursivas da língua, uma vez que nem sempre uma ideia pode ou precisa ser comunicada literalmente. Então, a gente tem as nossas ideias, a gente tem os nossos pensamentos, que se você usar a forma denotativa da linguagem, né, essa forma direta, essa forma que não tem muitos significados por trás, é só aquilo mesmo e pronto, às vezes você não consegue expressar direito o que você está pensando, ou colocar suas ideias assim, para as pessoas entenderem. Então, às vezes a gente vai usar dessas figuras de linguagem para expressar melhor o que a gente quer dizer. A criatividade humana permite uma comunicação fluida e que muitas vezes não se adapta à literalidade ou à realidade palpável do mundo, né? Então, às vezes a gente vai usar dessas figuras mais abstratas, de uma forma diferente de se comunicar, para expressar melhor as nossas ideias mesmo, o que aquilo está sentindo, o que a gente quer passar, e também para interpretar o que o outro está dizendo para a gente também, né? Ele usou ali uma figura de linguagem, ou ele quis dizer aquilo mesmo que ele quis dizer. Então, é utilizado tanto para a gente expressar as nossas ideias, quanto entender o que o outro quer expressar para a gente também. Então, vamos para a primeira figura de linguagem, que é a metáfora. Na verdade, ela não é a primeira, né, porque não tem uma ordem, mas é uma das principais, né, porque o que eu vou apresentar aqui são as principais. Não vou apresentar todas, porque tem muitas, né, a língua é muito viva e tem vários recursos que a gente pode usar para dar esse sentido conotativo. Mas aí eu vou usar as principais aqui, primeiro porque são as que mais caem nos vestibulares mesmo, mas é a que vocês mais vão ver recorrentemente também, né? Na vida, assim, é o que a gente mais vê. Então é o que é mais importante da gente saber também. E uma dessas principais, né, é a metáfora. Eu costumo pensar que a metáfora, ela é uma comparação implícita, não é uma comparação explícita.
Porque, por exemplo, se você fala que uma criança, se você fala que um adulto é infantil igual uma criança, ou é infantil como uma criança, você está usando esse como, esse termo como, ele vai colocar ali que é uma comparação explícita, né? Você está fazendo essa comparação, você está comparando uma pessoa adulta com uma criança, para dizer que ela tem ações infantis, por exemplo. Agora, se você for falar que tal pessoa, tal adulto é uma criança, você não está colocando esse termo objetivo, esse termo direto, que vai colocar que você está fazendo uma comparação. Você vai estar chamando ele de uma criança. Isso aumenta ainda mais o viés que você quer, isso aumenta ainda mais o tom que você quer colocar, né, para afirmar a infantilidade de uma pessoa, por exemplo, sem usar necessariamente um termo explícito de comparação. E aí você dizer que tal pessoa é uma criança, mesmo ela não sendo, é uma metáfora, porque você está usando de uma forma de comparar implícita, né, que não é explícita. E aí a definição que a gente colocou no slide aqui, né, é o emprego de uma palavra fora de seu sentido denotativo por efeito de analogia ou comparação. A metáfora é uma semelhança de relações de termos heterogêneos. Então, é você relacionar dois termos diferentes, mas que você quer comparar eles de forma implícita. Aí tem alguns exemplos aqui, por exemplo, esse anúncio publicitário, ele fala: atenção, animais na pista. E aí coloca a imagem de um carro. O carro não é um animal, mas pelo sentido ali, pelo contexto, a gente percebe que ele está comparando o animal com o carro. Só que ele não usou, tipo, atenção, o carro é parecido com o animal e ele está na pista. Mas ele usou atenção, animais na pista, que seria uma placa recorrente que a gente vê, para dizer que o que seria o animal na pista é o carro. Então não usou de uma comparação explícita, foi uma comparação implícita para fazer ali um jogo de ideias e chamar a atenção para pro anúncio publicitário e passar essa imagem de que o carro ele é rápido que nem um animal, ou é grande que nem um animal, sei lá, para fazer essa comparação do carro com os animais. Então você vê que fez essa comparação, né, de dois termos diferentes, fez essa relação entre dois termos diferentes, mas de forma implícita, não usou um termo específico de comparação. Analogia entre o carro, produto anunciado, e os animais selvagens. E aí, esse é um outro exemplo aqui de uma tirinha. Não sei se vai dar pra ver muito bem no vídeo. Aqui tá meio... não tá com uma definição muito boa. Mas a mãe tá no restaurante e tal, aí fala assim: Lítero, não coloca mais do que for comer. Aí no outro quadrinho, né, a mãe fala: parece que tem um olho maior que a barriga. Aí o menino fala: tá, mãe, tá. Aí é uma metáfora do exagero ou da gula, né? Porque, tipo, quando você fala que parece que a pessoa tem um olho maior que a barriga, tipo, não parece realmente, né? Tipo, mas é como se fizesse uma comparação meio absurda, assim, né? Pra passar a ideia que você quer, pra expressar a ideia que você quer passar, né? Então, é meio que fazendo uma comparação ali, né? Como se... E aí aparece no quadrinho de forma literal o que ele iria querer dizer, ou no sentido denotativo, porque a criança tá com um olho imenso aí na cabeça e tal. Mas, na verdade, é um sentido figurativo, né? Pra dizer que... Pra parecer que a pessoa tem um olho maior que a barriga, sendo que na verdade não é. Meio que tá comparando, assim, né? A imagem do olho, né, de que você come as coisas com os olhos e tal, pra expressar que a pessoa tá comendo demais, né? Talvez tenha ficado um pouco confuso, assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem chamar a gente lá no WhatsApp, comentar, ou até comentar aí no vídeo também, pra gente ir trocando essa ideia sobre metáforas e formas de usar metáfora e tal. Mas o que foi utilizado aí nesse quadrinho é essa metáfora do exagero para fazer uma comparação implícita que na verdade é absurda, né? E aí a metonímia
Uma frase que ficou muito na minha cabeça, assim, quando eu tava aprendendo a metonímia, é que ela é pegar uma parte pelo todo. Então você vai pegar uma parte de alguma coisa para dizer que ela é o todo, assim. E aí uma definição mais prática, assim, né? É que é a substituição de um nome por outro em virtude de haver entre eles algum relacionamento. Em outras palavras, a metonímia designa uma coisa pelo nome de outra que lhe está habitualmente associada. Então, você vai associar uma coisa com a outra e aí você vai usar esse outro para se retomar a essa outra coisa. Vai ficar melhor nos exemplos, que é mais fácil de perceber. Por exemplo, esse anúncio publicitário que fala férias no Dona Carolina. E aí tem a substituição do nome do hotel, que é a coisa possuída, pelo nome do seu proprietário, que é o possuidor. Então seria tipo pegar a parte que é a pessoa que é o proprietário do dono do hotel, pelo todo, que é o hotel no caso, né? Então você vai usar vai pegar essa parte para se remeter ao todo. E aí você chama férias no Dona Carolina ou férias no não sei onde qual, que você vai falar o nome do dono da pessoa, do dono do hotel, em vez de você falar do hotel em si. E aí um outro exemplo que é bastante prático da gente perceber isso também é que é nessa tirinha aqui que o Chico Bento tá conversando com o menino e tal. Aí ele fala assim: meu pai tem 800 cabeças de gado, e o seu? E aí o Chico Bento fala: o meu só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Porque o menino, ele usou uma metonímia, que é pegar uma parte, que no caso é a cabeça de gado. A cabeça de gado é uma parte de um boi que na verdade representa ele todo, né? Então, quando a gente fala cabeça de gado, na verdade não é que é só a cabeça que tem, né? Mas na verdade representa o boi como um todo. E aí o Chico, ele na verdade ele interpretou o que o menino quis dizer no sentido denotativo, né? Literal. E aí falou: ah, o meu pai só tem um boi, mas ele tá inteiro, né? Não é só a cabeça. Mas é isso, assim, se usou o sentido conotativo e a gente usa isso direto, né? Se usou o sentido conotativo da metonímia, de pegar uma parte pelo todo para expressar aquilo que você quer passar, né, também. E aí a próxima figura de linguagem é a sinestesia, que é a mescla numa expressão de sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido. Então, por exemplo, quando a gente fala um exemplo aqui mesmo: por uma única janela envidraçada entravam claridades cinzentas e surdas sem sombras. Uma frase da Clarice Lispector. Não tem como uma claridade ser surda, né? Porque a claridade a gente vê e o som a gente escuta. Mas isso é muito utilizado, assim, por exemplo, voz aveludada. A voz a gente escuta, o veludo a gente sente. Então é uma mistura de sensações, assim, né? Tipo, uma cor quente. A cor a gente vê, a temperatura a gente também sente, né? Pelo tato. Então, cor quente, cor fria também é uma sinestesia, né? Porque você está usando várias sensações, misturando várias sensações para expressar aquilo que você quer passar. E aí um exemplo disso utilizado também numa anúncio publicitário é o uso dos planos sensoriais para passar uma ideia, né? Cremosíssimo mundo, que bom e tal. Para dar essa sensação para dar esse sentido sensorial mesmo, né? De você sentir a cremosidade e tal. A partir da ativação de uma linguagem do sentido, assim, né? Do tato e tal. E aí fazer esse jogo da sinestesia. E aí o próximo, vocês podem ir pausando o vídeo também, porque tá no ritmo meio rápido, assim. Mas é só pro vídeo não ficar com uma duração muito longa também. Aí o próximo é a hipérbole, que na verdade a hipérbole é um exagero na afirmação, assim, com o objetivo de dar ênfase à comunicação. Tipo,
Nossa, isso eu já te ensinei 1000 vezes e você ainda não aprendeu, né? Tipo, você não literalmente ensinou uma pessoa 1000 vezes, mas é só pra você exagerar naquilo que você quer passar, né? A ideia que você quer passar. A hipérbole seria esse exagero. Por exemplo, aqui, nesse anúncio publicitário também, o mundial vai ser de tirar o fôlego. Aproveite a nossa condição de pagamento que deixa você respirar. Não necessariamente o mundial vai te tirar o seu fôlego, assim, né? Mas é só pra você exagerar numa ideia, né? Tipo, nossa, o mundial vai ser tão bom que vai parecer que você tá sem fôlego, que você ficou cansado, sei lá. Mas isso não vai acontecer de fato, né? Você não vai ficar cansado só por acompanhar um jogo, assim, né? Você até pode, né? Mas é isso, esse exagero, você fala que você vai ficar, nossa, muito cansado de tirar o seu fôlego e tal, pra passar essa ideia de que vai ser muito, vai ser um evento grande, vai ser um evento que você vai ficar muito animado, agitado e tal, nessa ideia de tirar o fôlego. E aí passando pra vender televisão. Consiste em exagerar a ideia para obter maior impacto. E aí um exemplo disso também, que é um exemplo bem prático, cotidiano, que é: doutor, essa dor de cabeça está me matando. E aí às vezes a gente fala isso mesmo, né? Nossa, tô com uma dor que está me matando. Só que na verdade a dor não está matando de verdade, né? Só que aí no final da tirinha o personagem realmente morre. Só que o doutor fala, não exagera, velho. Mas é isso, tipo assim, o cara, ele realmente estava usando a linguagem denotativa literal para falar que a dor estava matando ele. Só que o doutor, ele interpretou da forma figurativa, né? Exagero de ideias. E aí a próxima é o eufemismo, que também é bem simples de entender também, que é o emprego de palavras ou de expressões agradáveis em substituição às que têm sentido grosseiro ou desagradável. É tipo quando você não quer usar uma palavra que é muito... Você não quer soar muito grosso, assim, você não quer parecer muito grosso, você não quer parecer rude, e aí você usa de um eufemismo, ou seria essas expressões mais agradáveis, pra dar um sentido mais... do que seria mais de uma empatia, assim, de você meio que maquiar, assim, né, um termo, deixar ele mais bonitinho, mas que no final das contas ele vai ter esse sentido mais grosseiro mesmo. Aí um exemplo aqui também utilizado no anúncio publicitário, que é linha anti-sinais. E aí seria usado para redução dos sinais. Só que esses sinais, na verdade, são rugas. Só que, tipo assim, a pessoa, ela não vai querer comprar um creme que tá na embalagem dele, creme anti-rugas, né? Porque você vai falar... Porque por mais que a pessoa esteja comprando realmente pra tirar as rugas dela, ela não quer ter que ser lembrada disso quando for comprar a embalagem, e aí ter um constrangimento, sei lá, né? As pessoas às vezes ficam constrangidas por causa das rugas delas e tal. E aí se utiliza desse termo de sinais, ou de creme anti-sinais, para dar uma maquiada ali no termo, né? Não precisar ficar falando ruga o tempo todo. Que aí é mais fácil, é mais comercializável, é mais fácil de comprar, é mais fácil de você sentir mais confortável também usando, né? Então é um jogo aí de palavras também utilizado no meio publicitário, mas que a gente faz isso cotidianamente também. Pra falar de algumas coisas, pra não ser tão grosseiro em algumas coisas e usar outras palavras também. Pra não ter esse sentido mesmo da grosseria. Aí a linha anti-sinais seria uma atenuação de uma ideia desagradável. E aí a próxima, que é a antítese ou o contraste, que é a aproximação de termos contrários de palavras que se opõem pelo sentido. E aí a antítese é o emprego de palavras ou expressões contrastantes, geralmente na mesma frase. Então é quando você aproxima dois termos que têm significados diferentes, não somente diferentes, mas contrários, né?
Exemplo, toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. E aí você usou você montou uma frase em que você usou dois termos que têm sentidos diferentes para criar ali para deixar uma frase mais bonita também, para expressar melhor o que você quer colocar e tal. E aí nessa frase, por exemplo, teve a guerra e a paz, que são termos contrários, contraditórios, e para expressar o que você quer realmente colocar, né? Que finaliza onde devia ter começado a paz. E aí, por exemplo, em outro exemplo de anúncio publicitário em que se é utilizado a antítese, que é esse uso dos termos com significados contrários, pode comparar. Nenhum plano dá tanto por tão pouco. É a propaganda da TIM. E aí emprega uma ideia contrastante, né? Uma ideia de dois termos contrários entre si. Quer dar tanto, quer dar muito, quer dar demais, por tão pouco, que seria tão pouco dinheiro, tão pouco investimento, enfim. Para dar essa ideia de que você vai conseguir mais benefícios utilizando essa linha da TIM. E aí, o próximo... Já tá acabando, tá, gente? O próximo é o oxímoro ou o paradoxo. A gente utiliza mais paradoxo. O mundo inteiro, usa mais o termo paradoxo. Você vai ver menos oxímoro. É a associação de ideias, além de contrastantes, contraditórias. E aí seria o extremo da antítese, né? Era dor sim, mas era uma dor deliciosa. Tá? Tipo, normalmente as dores que a gente sente não são dores deliciosas, né? Então você vai, tipo, utilizar dois termos que têm sentidos diferentes, que são a dor e a sensação de uma delícia, tá? E vai juntar esses dois. E aí vai ser um termo paradoxal, vai ser um termo que não vai fazer sentido, porque não tem como você... Assim, por mais que existam pessoas que sintam prazer com dor, normalmente as pessoas associam a dor a sentimentos de sofrimento mesmo, né? Então, não vai... Então vai ser uma palavra que não vai fazer sentido, mas você vai utilizar isso para expressar aquilo que você está sentindo, por mais que seja paradoxal, né? Aí um exemplo aqui. Aí o Garfield, parecendo muito cansado. Aí o dono dele fala, feliz segunda-feira. Aí o Garfield fala, a mãe de todos os oxímoros, ou a mãe de todos os paradoxos. Que no caso é porque o dono dele falou feliz segunda-feira, né? E pra ele não tem como existir uma segunda-feira feliz. Então isso seria um paradoxo. Porque são duas ideias contraditórias, mas que elas são levadas... Só que elas são utilizadas no mesmo sentido, né? Na mesma frase e tal. E aí isso seria um paradoxo pro Garfield. Então seriam ideias inconciliáveis, né? Não teria como ter uma segunda-feira feliz. E aí um exemplo bem prático também é a música Monte Castelo, de Legião Urbana, que foi inspirada num poema também, que ele diz assim: o amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. Então, em toda essa música, ele vai apresentando, no poema também, né? Ele vai apresentando ideias paradoxais, que são inconciliáveis. Não tem como uma ferida doer e você não sentir ela. Não tem como você estar contente estando descontente. Não tem como uma dor desatinar sem ela doer. Não, enfim, vai apresentando todas essas ideias que são inconciliáveis, que não fazem sentido
Pra demonstrar que no final das contas o amor também não faz sentido, o amor é paradoxal, enfim. Toda essa ideia que se quer passar de forma poética e que é muito utilizada nessa música. E a próxima é a personificação ou prosopopeia. Também se usa mais personificação, né? Porque também é mais fácil de você entender o que é. A definição é muito simples também de entender, né? Que é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais ou inanimados. Então é meio que você agir com algum tipo um objeto ou com algum animal como se ele fosse uma pessoa. E aí, né, é a personificação ou prosopopeia. Aí, por exemplo, nessa tirinha, TV de cachorro. Dizem que se assinarmos a TV a cabo, vamos poder ver mais de 100 diferentes tipos de frango. E aí a personificação dessa tirinha é que, no caso, os animais falam. Né? E aí, isso é uma personificação. Você dá, é como se os animais fossem pessoas e conversassem como pessoas. Você está personificando os animais. E isso é muito utilizado, né? Sempre, assim. Nos filmes, enfim, a gente sempre vê a personificação de animais também, ou de objetos, sei lá. E aí a última, né, tá terminando. E olha que isso são só algumas, não são todas, são só as principais. Porque também, né, não faz sentido ficar enchendo de conteúdo e a gente no final das contas não entender também o que quer passar. Então, a ironia. A ironia, inclusive, que eu já tinha falado no vídeo da interpretação do conto As Mãos dos Pretos, que se utiliza muito da ironia como recurso, como figura de linguagem durante todo o texto. A ironia é sugerir, pela entoação ou pelo contexto, o contrário do que as palavras ou as frases exprimem, por intenção sarcástica com valor irônico. Então é quando você fala alguma coisa, quando na verdade você quer dizer outra coisa. Normalmente essa outra coisa que você quer dizer é o contrário dela. Não necessariamente é o contrário dela, assim, mas muitas das vezes é o contrário que você quer dizer quando você vai empregar a ironia, principalmente na intenção sarcástica, né, quando você usa esse sarcasmo com o valor irônico. E aí um exemplo bem simples aqui também, essa tirinha. Personagem cantando, tô ficando atoladinha. Aí ele fala, viu como eu canto bem? Aí Deus, que é o personagem dessa tirinha, ele fala, aposto que Elisa Regina está morrendo de inveja. Aí o personagem, eu sou sinistro. Aí óbvio que o personagem de Deus, pela expressão que ele tá fazendo, pela forma como você percebe que ele tá dizendo na tirinha, ele não quer concordar com o que o outro personagem está falando, né? Ele não quer concordar que o outro canta bem. E ele também nem quer dizer que ele acredita que a Elis Regina vai estar morrendo de inveja. Mas ele diz, com intenção irônica, pelo sarcasmo também, né? Então, é isso, é quando você quer passar uma ideia, na verdade, quer passar uma ideia contrária àquilo que você está falando. E aí, por exemplo, pensando aqui também mais em outras figuras de linguagem dessa tirinha também, por exemplo, aposto que a Elis Regina está morrendo de inveja. Esse morrendo de inveja também seria uma hipérbole, que você está exagerando na sua ideia pra mostrar também o que você quer passar e tal, que nem naquela tirinha, morrendo de dor de cabeça, a pessoa estaria morrendo de inveja. Então, tipo, a gente usa isso cotidianamente nas nossas conversas e tal. E é legal a gente ir percebendo isso e entender como se utiliza isso na própria literatura, em outros contextos, e também como é cobrado no vestibular. E aí essa é a última. E aí, por isso que nós também vamos separar algumas questões para vocês fazerem, questões do Enem, para vocês fazerem, testarem o que vocês aprenderam. E aí a gente vai disponibilizar no Drive do Emancipa. E aí vocês vão poder também... E aí na semana que vem
vai ter uma aula sobre as figuras sonoras que são utilizadas. E aí é isso, a gente vai disponibilizar as questões sobre elas também, mas na semana que vem, ok? Então, foi essa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, até a próxima.